Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Sejam muito bem-vindos a todos. Estamos começando agora mais um podcast Papo Preto. Queria agradecer à Rádio Mixtura pela parceria. A gente está aqui na nossa terceira edição e hoje a gente tem a felicidade, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, antes de apresentar minhas convidadas. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou produtor audiovisual aqui no Alma Preta Jornalismo e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu não vou apresentar minhas convidadas, eu vou deixar que elas se apresentem, é muito importante que as pessoas falem de si. Então, hoje, primeiro, nós temos aqui a nossa convidada, que é a Nadine. Nadine, muito obrigado por fazer parte dessa mesa. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você para os nossos ouvintes. Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com esses parceiros da Alma Preta. Sou jornalista daqui de São Paulo. Estou na Alma Preta há um pouco mais de um mês. Muito feliz de estar nessa equipe como editora. Enfim, acho que eu tive uma trajetória no jornalismo sempre voltada para os movimentos sociais, para a política, para a luta antirracista, e acho que a Alma Preta dá continuidade a esse histórico. E é isso, eu sou apaixonada pelos estudos, pelas pesquisas em torno das pautas raciais, de gênero, sexualidade, enfim, estamos aí. É isso. E a gente também tem a Carol. Carol, obrigado por aceitar estar aqui compondo essa mesa com a gente. E fala um pouco de você para as pessoas. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol. Eu sou repórter da Alma Preta. Ingressei aí na equipe em abril, se não me engano. Faz pouquinho tempo, que nem a Nadine. E eu sou formada em jornalismo desde 2019. Moro no litoral paulista. Quis dar uma de caiçara, mas a pandemia me pegou, nem pude aproveitar muito. E eu sempre gostei muito do enfoque racial, principalmente no meu trabalho de visão de curso, no qual eu abordei histórias de comunidades quilombolas, e aí ficou muito mais forte essa relação para comunidades tradicionais e toda a luta dos quilombos aí de São Paulo. E acho que é isso. É isso. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que está vindo aqui acompanhar. Tem chegado bastante pessoa. Somos 3 pessoas do Alma Preta, eu também sou aqui, já falei. Eu estou um pouquinho mais de tempo que elas, eu estou 1 ano e 3 meses. E é um prazer fazer parte dessa equipe. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o papel do jornalismo na luta antirracista. É muito importante falarmos disso, ainda mais nos tempos em que vivemos. O jornalismo não é só um meio de informação. O jornalismo é um meio de salvar vidas. Pelo menos eu enxergo o jornalismo dessa maneira. E ainda mais, vamos dizer, do lado de cá, o Alma Preta como um jornalismo de cunho racial, porque a gente traz as perspectivas do povo preto. Não só falamos do povo preto, nós somos o povo preto. Então é o nosso povo contando a nossa história. E eu gostaria de começar com essa pergunta para vocês que são jornalistas e fazem parte disso. Qual a importância nas perspectivas de vocês e nessa vivência do jornalismo falar sobre as questões raciais? Ao longo desse tempo, a Nadine e também Carol, vocês estudaram bastante isso. E eu queria que vocês falassem sobre esse olhar das pessoas pretas falando de si. Não só das pessoas pretas, mas de jornalistas pretos falando de si. Eu acho que pode começar com a Nadine, depois Carol. Bom, Iago, eu acho que a gente não pode separar qualquer discussão em torno da realidade do nosso país das questões raciais, né? A gente vive num país fundado, colonial, fundado numa estrutura da escravidão, né? Escravista, assim, então, em que pós isso, né? O legado é uma desigualdade e um abismo social gigantesco entre brancos e negros. Então não tem como discutir qualquer coisa nesse país sem passar pela questão racial, né? E eu acho que a comunicação é uma ponte, né? Que pode levar a visão das pessoas pretas, das pessoas mais
como eu posso dizer, marginalizadas para a pauta da discussão política de forma geral, assim, né? Então, não tem como pensar em democracia, né? Em pensar em fortalecer essa democracia que hoje está tão enfraquecida, sem discutir como melhorar a vida do povo preto, qual a situação do povo preto no nosso país, assim, né? Então, eu acho que a mídia tradicional, a imprensa tradicional, é muito também pautada na questão da democracia racial, né? Da suposta democracia racial do nosso país, da suposta, enfim, essa relação muito apaziguada entre as raças, coloca esse discurso branco como o discurso hegemônico, neutro, imparcial, né? E estereotipa as nossas vivências, o que somos, as nossas culturas. Então, acho que a gente poder falar por nós coloca a nossa cara, o que a gente é de fato, né? Quais são as nossas vivências, o que a gente pensa. Então, acho que é muito importante ter um jornalismo como o que o Alma faz e outros tantos portais. Assim. Legal, legal. E você, Carol? Eu acredito que é fundamental e, de certa forma, é importante destacar o quanto isso é uma exceção, né? Porque pessoas pretas poder fazer notícia para outras pessoas pretas, a gente sabe que tem uma grande população negra, inteligente, brilhante, com mentes brilhantes e discursos ótimos que podem acrescentar. E a gente tem que lembrar que a gente ainda é exceção nesse espaço. Felizmente, existem jornais segmentados, como a Alma Preta, como outros portais, que abraçam e acolhem profissionais negros e fazem notícia pensando nessas pessoas. E é fundamental que isso exista até para a educação de pessoas não negras, porque é aquilo, é cansativo a gente ter que ensinar, é cansativo a gente ter que pontuar diariamente o que é racismo e o que não é, mas é necessário que isso aconteça, porque senão a gente não constrói nada, a gente vive sob uma ilusão. Sim, sim. E quando vocês decidiram ser jornalista, como é que foi essa decisão para vocês? Uma vez que no Brasil temos poucas referências, digamos assim, poucas referências de jornalistas pretos, em geral nas grandes mídias, na televisão. De onde surgiu essa vontade de vocês fazer jornalismo? Queria que vocês me contassem um pouco disso. Olha, eu acho que foi uma vontade, assim, que surgiu de mim muito novinha, assim, já muito na infância, assim. Eu gostava muito de chegar e assistir jornal em casa, chegar da escola e ficar nesses canais. Coisa rara, né? Nesses canais que ficam, que é jornalismo 24 horas, assim, chegava e ficava assistindo, vendo os apresentadores, achava incrível. E eu, de alguma forma, queria fazer parte daquilo, né? Eu via o poder e a importância, a relevância que tinha a comunicação para fazer denúncias, para pautar o que não está sendo pautado, para questionar, para alertar a população, enfim. Então, eu sempre achei maravilhoso. E dentro da escola, no ensino médio, por exemplo, eu tive sempre uma atuação muito ativa, assim, dentro do movimento estudantil, do grêmio estudantil. Então, era da comunicação do grêmio estudantil. Então, fez muito sentido eu ir pelo caminho do jornalismo, assim, né? E hoje, já formada, assim, quando eu passei, vou dar um exemplo, passei pela experiência de comunicação do MST, né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem uma visão muito popular da comunicação, né? Foi lá que eu comecei a me considerar uma comunicadora popular, porque eu passei a entender que a comunicação que não pensa em interseccionalidade, que não pensa as questões da população de forma geral, as questões populares de fato, não faz sentido, né? Porque a comunicação acho que tem um pouco de revolucionária, de contracultura de alguma forma, então não tem como não ser isso, né? Então eu acho que é o caminho para dar voz, e para dar voz não necessariamente, né? Para que as pessoas se empoderem das suas vozes e possam se impor, se colocar, enfim, acho que a comunicação é muito importante. Sim, sim. E com você, Carol, você também era criancinha, gostava de ver jornal ao invés de desenho, igual a Nadine, como é que foi esse rolê aí? Porque eu, quando era criança, eu odiava jornal.
Nossa, eu Eu sou odiava o jornal. Quando começava o jornal era minha tristeza. Eu queria desenho. E como é que foi para você? Nossa, eu sou a criança igual a Nadine, a criança estranha, que gosta de ver jornal e gosta de ler coisas de adulto, né? Eu comecei a ler muito cedo, fui alfabetizada pela minha mãe aos 4 anos, e mulher maravilhosa, inclusive. E eu sempre tive muito interesse pela leitura, pela escrita, e eu consumia de tudo. Então, qualquer coisa que colocasse na minha frente, eu ia ler e eu sempre fui muito curiosa e fui muito mais apegada à leitura do que até mesmo até assistir. E aí, para mim, sempre foi muito nítido assim o meu interesse pelas histórias das pessoas, de falar sobre as pessoas. E assim, eu sempre tive dificuldade de socialização, mais com pessoas mais simples, pessoas gente como a gente, assim, eu sempre me sentia à vontade. Com a tia do café, aquele cara que fica na portaria, foi com essas pessoas que eu aprendi muita coisa em diversos outros trabalhos que eu tive no decorrer da vida, né? Então, iniciei a universidade tarde, né? Já estava com 24 anos quando entrei, mas sim, entrei com a certeza de que, meu, é isso que eu quero. Eu gosto de escrever, gosto de pessoas e eu acho que o jornalista, ele já nasce indignado, né? As coisas vão acontecendo no mundo, aquilo gera uma indignação e você tem que colocar aquilo para fora de alguma forma. E eu vejo o meu trabalho, a minha profissão, aquilo que eu me dediquei em estudar, como uma prestação de serviço para outras pessoas. E isso para mim é importante, sabe? Sim, sim. Olha, admirado com as crianças que gostavam de ver jornal. Isso é muito bacana. E é um ponto importante também, porque eu me lembro que no contexto que eu vivia quando eu era criança, eu não queria ver jornal porque aquela realidade triste já estava na porta da minha casa. Então, quando eu vi o jornal, parecia que a gente tinha um alvo nas costas, né? Então, aquilo me deixava bem triste. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Eu não sei se vocês já passaram em outras editorias, não de cunho racial. Eu sei que a Carol já passou, não sei a Nadine, mas Nadine depois pode falar um pouquinho. Quando você é uma pessoa preta e tem essa perspectiva, passa por outras vivências de outras editorias, outros jornais, como é que foi isso para você? Como você lidava com isso? Porque a gente sabe que a mídia, a grande mídia, ela tem o dever de levar a notícia, mas às vezes, quando se trata de pessoas pretas, hoje tem mudado um pouco, vamos dizer assim, mas ela não trazia a notícia completa. Ela trazia a notícia em alguns fragmentos e sempre estereotipada. Como foi para vocês, se vocês tiveram essa vivência? Como é passado em outras editorias? O comportamento que vocês tinham? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É uma outra vida para mim. Eu passei pelo um portal de notícias EAJA e ali a gente é geralzão, né? A gente não fala especificamente da raciais e nada. Então, assim, quando eu saí disso e fui vim pro Alma, foi chocante, porque às vezes não tinha espaço para falar. Por quê? Porque tem outras coisas muito importantes acontecendo, é assim que funciona, o nosso trabalho é muito dinâmico. E às vezes, quando você quer fazer uma matéria mais específica, você não encontra dados. E aí você começa a perceber uma deficiência estrutural em ter dados raciais, pesquisas e esse tipo de coisa. Então é muito diferente quando você pode falar sobre aquilo especificamente, você vai a fundo, e quando você precisa soltar uma notícia rápida, na qual você não tem ainda profundidade e ninguém te disponibiliza esses dados. Então, para mim, foi muito diferente a vivência, apesar de eu sempre gostei de escrever para esportes, para economia, sempre curti, fazer isso com recorte racial é muito diferente. A gente começa a ter uma outra perspectiva sobre o assunto, entende? Sim, sim. E com você, Nadine, você teve essas experiências? Como é que era para você? Eu passei por outros dois veículos, assim, tidos mais, também alternativos, mas tido mais à esquerda, assim. E que, quando eu entrei nesses veículos, eles estavam passando por um processo de mudar a cara ali da redação, né? Ou seja, contratar mais pessoas pretas para tentar trazer essa cara mesmo de diversidade e tal no veículo. Assim. Só que eu acho que tinha um limite muito, assim, era até certo ponto que isso acontecia. Então, apenas os cargos mais baixos, assim, só talvez repórteres, assim, nunca chegava à liderança, à coordenação do jornalismo, a editores, né, negras e negros, assim, então isso era uma questão, assim, porque o repórter pode até trazer pautas e uma visão um pouco diferenciada, em si, enfim, né, com outro ponto de vista, mas tem essa barreira muito grande, né, dos editores e da própria coordenação que pensa ali
os rumos, né, desse veículo, assim. Então, acho que isso peca um pouco e também essa visão muito fechada na questão de classe, né? Então, todos os problemas do Brasil são de classe social, acabou e pronto, se a gente resolver isso, todos os problemas estão resolvidos. E não é bem isso, assim, né? Também a questão de gênero também avança um pouco mais, mas eu acho que a questão racial ainda está bem atrasado nesses veículos também que se dizem progressistas e tal. É o que eu pude observar quando eu passei por eles, assim. Sim, sim. E ainda bem que existe Alma Preta, né, para contrariar isso e levar a notícia de qualidade. E feita por pessoas pretas. Inclusive, falando sobre jornalismo, é impossível não falar que o Alma Preta é uma agência de jornalismo independente. Nós sempre batemos nessa tecla porque muitas das vezes as pessoas não entendem muito bem como isso funciona. Nós somos um jornal que tem autonomia para poder chegar aqui e falar sem barreiras. E para que a gente continue fazendo isso, é importante que vocês conheçam o nosso plano de assinatura lá no nosso site. Se você ainda não conhece, agora não, agora você fica aí, acompanha a live, daqui a pouco a live vai acabar. Você vai lá no nosso site, que é almapreta.com, conheça a nossa campanha de assinatura, se torne membro, a gente tem lá conteúdos exclusivos para os membros, a gente faz bastante coisa e é muito importante você apoiar esse jornalismo. Então, se você não conhece, vai lá e conheça. Tá bom? Daqui a pouco eu falo mais sobre. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, mas antes eu queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando e está mandando as mensagens de carinho aqui para a gente. Muito bacana e obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. O feedback de vocês é muito importante. Agora vamos lá. Eu queria perguntar, vamos fazer assim, a Nadine pode responder, depois Carol também. O que o jornal ele precisa de fato para ser um jornal antirracista, na sua opinião, Nadine? Olha, eu acho que é inverter um pouco a lógica, assim, né? Um exemplo, assim, muito, muito básico, assim, na hora que, por exemplo, um repórter vai escolher as fontes para sua matéria, né? É muito fácil, vamos dizer assim, você procurar essas fontes tradicionais de homens brancos, ou os especialistas, ou cientistas, né? Os acadêmicos, né? E aí, quando você passa a inverter essa lógica e pensar por que eu não estou procurando um pouco mais uma mulher negra para falar sobre isso, né? Uma especialista nisso, sei lá, mais voltada às questões regionais, mais voltada às questões dos povos quilombolas. Enfim, por que a gente não inverte um pouco essa lógica procurando fontes, por exemplo, né? Quando a gente vai levantar dados, né? É muito importante a gente compreender que alguns marcadores sociais não impactam de forma igual a população, né? Cada população vai ser atingida de uma forma muito específica, e a gente está vendo isso na pandemia, né? Está muito evidente quem é que está morrendo mais, quem é que está sendo vacinado menos nesse momento. E se a gente não questionar isso, não publicizar isso e não cobrar um posicionamento público, governamental em torno disso, não tem como a gente andar, sabe? Então, acho que uma comunicação antirracista é plural, foge um pouco do hegemônico, do que está fácil, do que está ali. Enfim, eu acho que é um pouco isso e que eu tento e aprendo, porque até nós, pretas e pretos, a gente vem de universidades que nos ensina essa comunicação muito tradicional também, né? A gente sai da universidade com essa técnica muito, enfim, branca, europeia do que é a imprensa, né? E acho que a gente vai aprendendo na prática como ir desconstruindo isso, essa lógica, né? Enfim, acho que o Alma tem sido uma grande escola nesse sentido também. Legal. E você, Carol? Eu acredito que, assim, o primeiro ponto a destacar é como esse veículo lida com as questões raciais. Por que eu falo isso? Será que ele relativiza esse racismo ou não? Então, eu acho que é um primeiro aspecto que a gente tem que prestar atenção, é como que lida com as questões raciais. Uma coisa que a Nadine falou que eu achei sensacional, a escolha das fontes. Todas as pessoas negras precisam não, são necessárias em diversas matérias que a gente produz diariamente no Alma, e aí a gente pensa assim, poxa, por que a galera
não vai atrás dessa pessoa. Essa pessoa é sensacional, ela é muito inteligente, ela pode contribuir com muita coisa. Então, assim, como lida com as questões raciais? Quais são as fontes que essa pessoa, né, que esse veículo em si utiliza? O racismo é discutido em todos os pilares, será? Será que a contratação de pessoas negras é a mesma quantidade de pessoas brancas? Eu entrevistei uma especialista em diversidade e ela me falou uma coisa que eu fiquei pensando, falei, nossa, faz muito sentido. Ela falou assim, se 56% da população brasileira é negra, essa porcentagem tem que refletir no mercado de trabalho, nos cargos de liderança. Ou seja, 56% dos líderes têm que ser negros, 56% de jornalistas em qualquer veículo precisam ser negros. E eu achei sensacional isso que ela falou, porque é uma coisa que a gente não pensa. A gente não pensa se as empresas contratam ou se elas contratam naquele esquema de cota, né? Então eu acho que, assim, cobrar também o jornalismo, ele pode cobrar dos órgãos. Cadê os dados? Eu acho que faz parte do nosso trabalho e contribui com a nossa prestação de serviço, entende? Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Sim, sim. É importante ressaltar uma coisa que vocês falaram também, que é sobre sair da faculdade já com essa perspectiva eurocêntrica, né? Sobre o que ensinam nas faculdades, não só na faculdade, mas nos colégios também, nas escolas. Eu acredito que, eu quero compartilhar isso com vocês também, se é o que vocês acreditam, que eu acho que essa revolução, até jornalística, ela deve começar nas faculdades, né? A partir do momento que a faculdade, a gente vive no Brasil, um país totalmente diferente do resto do mundo. Então, quando os nossos estudos não são voltados para cá, mas sim numa perspectiva de outro lugar, isso já leva a gente para outro lugar, já tira a gente daqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre esse ensino do jornalismo nas faculdades. Nadine falou um pouco de como foi para ela, eu queria que você falasse um pouco, Carol, de como foi para você, como você enxerga isso. Depois a Nadine falar um pouco disso também. Para mim, a faculdade ela foi dores e delícias, mas na questão racial eu não me senti representada em nenhum momento. Eu tive, acho que, um professor negro em todo o meu curso, entendeu? No qual ele era maravilhoso, ele abordava questões e eu tive outros professores que eles eram antirracistas, mas de certa forma o ambiente basicamente é branco, cis, hétero, magro e completamente o oposto de tudo que eu sou. Então, assim, se sentir representado no ambiente acadêmico é muito complicado. Tive experiências ruins em algumas matérias da faculdade por eu não ser o padrão para televisão, ou por eu não fazer o padrão de tal coisa. E aí você começa a pensar, caramba, mas eu não faço o padrão de nada então, né? Porque parece que eu não sou boa bastante em nada que eu faço. E aí você vê que é diferente o tratamento para uma pessoa branca. Uma pessoa negra, ela é subestimada. Então, quando você faz um texto e você é brilhante naquilo que você faz, as pessoas ficam assustadas. Como assim? Você escreveu isso daqui? Nossa, que maravilhoso. E você percebe que isso é uma forma das pessoas se subestimarem, justamente pelo quê? Pela sua estética, pelo que você representa, pela sua ancestralidade ali. Então, eu acho que, assim, pouco é abordado dentro da universidade a questão racial. Quando é feito, não é um posicionamento do acadêmico, é um posicionamento de professores que fazem questão. E aí é muito, assim, objetivo, porque a gente precisa ter professores que abordam, como eu tive, professores ótimos, professores brancos que abordavam a questão e levantavam o debate em sala de aula, como você pode também não ter nenhum posicionamento da universidade e sair de lá com esse discurso engessado, que essa técnica engessada, como a Nadine explicou. Sim, sim. E para você, Nadine? Olha, eu estudei numa escola, uma universidade, na verdade, muito elitizada, assim, que no início, principalmente, assim, acho que no primeiro ano da universidade foi muito violento para mim estar naquele espaço, assim, né? Eu fui bolsista ProUnista eu não tive nenhum professor negro. E na minha sala tinha mais um colega negro, só que também era pronista e a gente ficou muito amigo, enfim, por uma identificação e também por, acho que, o instinto de sobrevivência naquele espaço, né? Mas sobre o curso em si,
E já começa por isso, assim, né? De ser um ambiente um tanto adoecedor e a permanência ali ser muito difícil, né? Mas do ponto de vista do ensino, assim, eu lembro muito dos professores falarem o tempo todo o quanto a comunicação é o quarto poder, o quanto o jornalismo, né? O quarto poder, o jornalismo é fundamental para a democracia, assim, uma imprensa livre, não há democracia e tal, enfim. Mas eu via pouco pautar a imprensa alternativa, assim, como fundamental para de fato o jornalismo ser mais democrático, mais livre, enfim, né? Sempre um direcionamento e colocando a imprensa tradicional como uma meta, assim, né? Olha, você quando sai da faculdade, se você não entrar nesses grandes veículos, né? Esse é o lugar que você tem que ir, esse é o sucesso. Você vai ser bom jornalista se você entrar nesses veículos, assim, né? E eu já, dentro da universidade, eu já não me identificava e sabia que eu não iria para esses espaços, assim, né? Até porque a gente não tem muito acesso e também porque eu não me identificava com o jornalismo desses lugares. Então, eu acho que é meio contraditório, assim, o discurso e a prática da universidade, assim, e falta avançar muito, assim, né? Principalmente com democratizando os professores, né? Quem é e o conhecimento, né? As fontes de conhecimento, enfim. É muita coisa, é um grande desafio. Sim, e para vocês, quais foram as referências que vocês tiveram, se não de jornalistas, de escritores, que vocês seguiam ali, que vocês tinham como modelo? São poucos, a gente sabe. Hoje são muito mais e acredito que vocês hoje são referências para as outras pessoas. Mas queria que vocês falassem um pouquinho das referências de vocês nessa caminhada jornalística. Aí pode ser, Carol, você... Olha, as minhas referências normalmente são pessoas de perto, sabe? Sei lá, eu sou muito estranha. Eu pago pau pra quem tá junto comigo. Eu sou muito assim. Então eu tô trabalhando com uma pessoa, eu falo, nossa, eu acho ela sensacional. Mas uma pessoa que eu acompanhava desde a faculdade, por indicação do meu professor, olha que engraçado, era o Juca, trabalho do Juca Guimarães. Eu lia, eu ficava assim, nossa, eu quero escrever assim, meu Deus. É tudo legal, tudo que ele escreve é legal. Mas a minha admiração real, assim, sendo muito sincera, sempre é por pessoas de perto, pessoas que trabalham comigo, professores que me ensinaram esse tipo de coisa. Sim, mas fala o nome de alguns deles aí. Professores que me deram aula, Raquel Silva, Peter Guedes, Inácio Rodrigues, são todos jornalistas. Bacana. E você, Nadine? Olha, eu estava na universidade quando muitos livros de pensadoras afro-americanas estavam sendo traduzidos, então, especialmente Angela Davis, ela estava sendo... os livros dela estavam sendo traduzidos em série naquela época. Enfim, os livros são dos anos 80, eles só chegaram aqui no Brasil em 2014, 15, 16, assim. Mas, então, quando chegaram esses livros, foi uma loucura, assim, aí comprei todos e li muito, assim. Então, foi bem esse período da universidade. E foi o período também que a Djamila Ribeiro, ela estava ganhando mais notoriedade, assim, publicamente. Também porque ela fez as partes antes do livro. Introdução. A introdução dos livros da Angela Davis. E aí ela ia nos debates para falar dos livros da Angela Davis, enfim, falar sobre a questão da mulher negra também. E acho que foi uma mulher que... Ela foi na PUC, inclusive, onde eu estudei, então foi uma pessoa que naquele momento foi muito inspiradora para mim, assim. E, enfim, tantas outras, Bell Hooks... Enfim, acho que essas mulheres, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, também eu fui, na época foi o 30 anos do Gueledés, do Instituto da Mulher Negra, e eu lembro de ir num evento especial desse período, né, de 30 anos do Gueledés, e ver Jurema Werneck, ver Sueli Carneiro lá, essas mulheres, com certeza. Bacana. E agora a pergunta que não quer calar. Como é ser jornalista no Alma Preta? Queria que vocês falassem um pouco. É só amor. Eu acho que a Alma Preta me mostrou o verdadeiro significado de acolhimento, sabe? É uma coisa muito mágica ser acolhido no ambiente de trabalho, você se sentir em família e você se sentir pertencente, né? É uma sensação que eu não tive em nenhum outro lugar que eu trabalhei, entendeu?
porque é aquela coisa de preocupação mesmo com o humano que tá ali, de vamos todo mundo junto, todo mundo tá bem. Elaine começa as reuniões e pergunta como você chega na reunião, sabe? Sempre muito receptiva a forma que a gente está se sentindo. Para mim é uma escola gigantesca, assim, sabe? É o dia a dia ali e trabalhar pessoas, como eu falei do Juca, né? Pessoas que eu lia, não, quando eu estava na faculdade, aí, você tá na equipe, quem tá na equipe, Juca? Eu quase vomitei a primeira vez que eu falei com ele, entendeu? Eu sou a pessoa ansiosa. Não tô brincando, é sério. Mas, assim, para mim é muito mágico fazer parte de uma equipe na qual, assim, as pessoas são negras, então eu não me sinto o peixe fora d'água como eu me senti em outros ambientes. As minhas chefes são mulheres e são negras, sabe? Eu nunca tive uma chefe mulher negra, sabe? Para mim é tão legal. Eu fico assim, nossa, que tudo. Eu acho todo mundo muito maravilhoso. Ah, que bom. E para você, Nadine, como é trabalhar no Alma Preta Jornalismo? O Alma surge em 2015, né? Eu estava no segundo ano da faculdade e ali já era uma referência, assim, né? Muito revolucionário, né? Assim, também, né? E ali, enfim, já na minha graduação eu já acompanhava, assim, o Alma Preta, assim. Eu acho que eu acompanhei, assim, à distância o crescimento e um ganho de relevância muito grande nesse período, assim, num período curto, assim. Então, eu acho que é um privilégio agora eu estar fazendo parte dessa história. Enfim, já trabalhei com outras pessoas que passaram pelo Alma também, enfim, pessoas que eu admiro e trabalharam e trabalham. Então, enfim, eu acho maravilhoso. Tem sido uma escola também, estou aprendendo muito. E é um espaço muito acolhedor, como a Carol falou, assim. Acho que a relação das pessoas é leve, é saudável, é respeitosa. E eu sinto que minha voz, minhas ideias são importantes tanto quanto de qualquer outra pessoa. E, enfim, acho que é um ambiente maravilhoso de estar, assim. Pena que boa parte eu ainda não conheço pessoalmente, né, por conta da pandemia. Espero poder conhecê-los em breve, vacinados. Amém. Mas é isso, tô bem feliz. Legal, legal. Eu compartilho do mesmo pensamento que vocês. Eu não sou jornalista, mas eu sou comunicador, então ter esse contato do Alma e de pessoas pretas e ver um jornalismo, inclusive é a próxima pergunta, não só voltado para as dores do povo preto, eu acho que eu posso colocar assim, mas também voltado para outras coisas, como a gente não é só dor, a gente também é cultura, a gente também é muitas coisas que não só dor. E o Alma está nesse lugar, sim, no lugar de denúncia, é claro, porque nós somos uma agência de jornalismo, nós sempre vamos ter esse cunho de denúncia, de apontar o racismo, de combater o racismo, de investigar e estar a favor do povo preto, mas não é só isso. E eu queria que vocês falassem um pouco do jornalismo nessa perspectiva, do jornalismo que não é só a denúncia, não é só estar ali mostrando as coisas ruins, mas também o outro lado do jornalismo. E como é para vocês poder fazer esse jornalismo, quão importante é esse jornalismo fora do campo da denúncia, do racismo, fora disso para vocês, que também é um jornalismo que o Alma faz. Eu acho que é um aprendizado sem igual, porque assim, eu falo assim, do meu contato com comunidades tradicionais, que é uma coisa que eu tenho muito interesse, cara, é ancestralidade pura ali, sabe? Você aprende e sente de onde que você veio e por que você está aqui hoje. Falar com artistas, às vezes artistas que não teriam tanta visibilidade em outras mídias, e são artistas maravilhosos que fazem um trabalho lindo, e o Alma dá esse espaço também para alguns artistas. Então, para mim, é aquela coisa de aquilombar, sabe? De todo mundo ser parte de todo mundo ali. Eu acho que é muito gostoso quando você faz um perfil, por exemplo, de um artista, e ele vem e te fala, nossa, me senti muito bem com o que você escreveu, sabe? É emocionante ter o contato com pessoas simples de comunidades tradicionais quilombolas.
Falei hoje com uma senhorinha que ela é marisqueira, cara, lá de Pernambuco. Nossa, gente, que assim, coisa que só o jornalismo me proporcionou, entendeu? Porque onde mais eu ia encontrar essas pessoas, sabe? Então, para mim, é delicioso o contato com essa galera e contar histórias boas também, né? Porque, como você falou, não é sempre dor. Boa parte do tempo é sim, porque a gente não vai ser ingênuo. Mas existe também muita beleza no recorte racial. Da hora, da hora. A fala está com a senhora, Nadine. Estava aqui, meu Deus, que difícil. Mas assim, que difícil colocar em palavras, né? Eu acho que me dá esperança, assim. Eu acho que ter o contato com a luta, né? Principalmente, assim, em especial, puxando a sardinha de mulheres negras, assim, eu acho que me dá uma esperança de que são essas nossas lideranças, são essas pessoas que podem pensar um futuro de fato mais democrático, mais livre, mais inclusivo. Enfim, são essas pessoas, assim, não tem outra saída, não tem outro caminho, sabe? E eu vejo o movimento negro, mas não só o movimento negro organizado, mas o povo preto de forma geral, nessa vanguarda mesmo de pensar outras realidades possíveis, mas ao mesmo tempo olhando para trás e resgatando pensamentos e práticas, estratégias dos nossos antepassados, né? Que é tão importante, acho que esse olhar para trás para poder aprendendo com os antepassados para poder criar um novo futuro possível, né? Então, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre alimentação, comida de verdade, sobre soberania alimentar no nosso país, e eu entrevistei a Cota Mulangi, que é coordenadora do Fórum de Soberania Alimentar dos Povos de Matriz Africana, né? E aí ela, enfim, eu fiz algumas perguntas sobre o que é comida de verdade para ela, como é que a gente pode chegar para soberania alimentar no país. E aí ela foi falando de pensamentos quilombolas, assim. Então, quando a Carol fala do aquilombar, assim, é sobre isso, sobre um senso coletivo. E aí ela falou assim, olha, por exemplo, quando os povos de matriz africana têm um cuidado tão grande com a alimentação que a gente não se alimenta armados, ou seja, não se alimenta com garfo e faca, a gente se alimenta com a mão, porque a gente tem o contato diretamente com o alimento, assim, esse trato. E eu achei isso tão magnífico, tão maravilhoso, assim, essa relação com a natureza, enfim. Eu acho que é isso. É muito, muito conhecimento, muita coisa bonita, assim, que a gente tem. Isso é legal, ver esse lado bonito do jornalismo, né? Não é só luta, mas existem muitas coisas maravilhosas. Essas entrevistas, matérias que têm saído no nosso site, no nosso Instagram aqui também, que você pode acompanhar. Inclusive, quando acabar aqui, incentivo a todos a ir lá, verem as matérias que já saíram da Carol, da Nadine, não só delas, mas de toda a nossa equipe. É um conteúdo enriquecedor. É um site, tem aquele site que você entra e sabe que você vai ver só notícia ruim. Se você entrar no site da Alma Preta, não. Você vê lá as denúncias, sim, mas existem coisas que vão te edificar também, vão fazer você sair dali bem, mais sábio. Então, incentivo a todos que estão aqui acompanhando. Assim, quando acabar, dá um pulinho lá no nosso site e acompanhe o nosso trabalho. Não só acompanhe, mas também apoie. A gente está aqui chegando no final. Infelizmente, o tempo passa muito rápido aqui. Então, eu queria agradecer a você, Carol. Queria agradecer a Nadine. Queria que vocês falassem onde as pessoas podem encontrar vocês, aonde as pessoas podem ter contato com o trabalho de vocês. Então, muito obrigado por estar aqui e a fala está com vocês. Imagina, eu que te agradeço pelo convite. Eu achei que ia doer mais, entendeu? Porque eu sou meio caipira, meio bicho do mato. Não gosto de canto. Foi tranquilo. Mas você pode me encontrar nas matérias da Alma Preta, todo dia. Estamos lá na web. E também no Instagram, que é @carolinenunes.91. Isso. Nadine, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. Aonde as pessoas podem ter contato com você? Eu que agradeço. Foi bem especial, assim. Bem feliz de estar aqui com vocês dois, que são profissionais que eu super
admiro e estou bem feliz de estar perto. Eu, enfim, estou como editora do Alma, assim, mas hora ou outra eu escrevo alguma coisinha, uma matéria, uma notinha. Então, enfim, acompanhem nosso site e nossas redes sociais também. E a minha rede pessoal é Nadine Nascimento 1, Instagram. Show, é isso. Galera, a gente está chegando no final, infelizmente. Acompanhem essas duas jornalistas maravilhosas lá na rede delas. Sigam a Alma Preta também, acompanhem os nossos trabalhos. O meu Instagram pessoal é iago.rodrigues02. Você pode seguir aqui no Instagram. Em todos os lugares vai estar a mesma coisa. Gente, muito obrigado por quem ficou até aqui. Agradeço as nossas convidadas. Obrigado também a galera da Rádio Mixtura. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.